Olá, amigos! Espero que estejam todos bem com a graça de Deus Pai. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Iniciemos com o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santo seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, no céu, e o pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como também devemos perdoar aos devedores. Não nos deixes que caiamos em tentações e livra-nos do mal. Que assim seja com a graça de Deus. Pois bem, meus amigos, nós estamos no capítulo 17, Sede perfeitos. E nós já vimos que, dependendo, da tradução que se dá a cada palavra que está no Evangelho ali, ela tem um sentido. E esse perfeito está no sentido de completo, de maduro, de buscarmos a nossa perfeição aqui no planeta Terra, o quanto pudermos, o quanto formos capazes, mas de termos essa boa vontade de ir lá e tentar se melhorar dia a dia, pouquinho a pouquinho. Jamais é uma perfeição de igualar-se a Deus Pai, Então isso nós vimos também nesse início de capítulo que o que é um homem de bem? Homem de bem, Muita gente fala, nossa, aquele homem é um homem de bem. Quando na realidade, quer dizer, ele é um homem de posses. Ele tem diplomas, ele tem terras. E não é isso que vale para o Evangelho. Homem de bem, é de moral ímpar, de bondade no coração, de se colocar no local do outro, de sentir a dor do outro, não para sofrer junto com o outro, sentar e chorar, mas de entender e buscar auxiliar naquilo que lhe é possível. E nós já vimos também que a escuta, muitas vezes, que não depende de nada material, mas o ouvidinho ali para ouvir aquele que está em agonia, sozinho. Isso é um auxílio que muitas vezes presta um valor tão grande ao outro, que sai daquela tristeza e segue avante. E a pessoa que ouviu, que esteve ali, que trocou uma palavra, por vezes nem se deu conta de quanto auxiliou, Então é nesse sentido o homem de bem. É aquele que se questiona, será que eu fiz o que era certo? E se ficou uma dúvida, da próxima vez tenta melhorar, pois estamos aqui para aprendermos a fazer o nosso melhor, E se percebermos assim que deixamos de fazer todo aquele bem que podíamos ter feito, vamos lá no dia seguinte, temos tempo, vamos fazer, E não é no fazer apenas. Eu lembro que eu comentei na palestra anterior sobre a fala, o quanto a nossa fala influencia o próximo, o quanto. Ou ela faz com que aquela pessoa que nos esteja ali ouvindo se eleve, se coloque no alto, se sinta bem, se sinta confiante, ou podemos deixar de ser o homem de bem e fazer ao contrário, sermos ali a pessoa má, aquela que atira flechas pela língua, maldizendo, fofocando, dizendo, você não é capaz não. Então nós temos que prestar muita atenção sobre isso. E por vezes, se discordamos de alguma coisa, mas não sabemos como auxiliar através das palavras, silêncio, respira, pede a Deus, dai-me discernimento, Pai.
E tenham certeza de que Deus dará esse discernimento para saber que atitude tomar no momento, sem ferir o próximo, sem machucar, fazer ao outro o que gostaríamos que nos fosse feito, né? Sempre, sempre tratar o próximo com carinho, com a tolerância, com a empatia, do jeito que nós queremos que façam conosco, porque tantas e tantas vezes nós também queremos colo, né? Fala a verdade. Nós estamos aí, por vezes, acabrunhados, tristonhos e não dizemos um ar. Mas chega alguém e fala uma coisa bonita e a gente, ups, sai dali como mágica. E é a mágica do amor, é a mágica da vibração no bem. Então vamos dar continuidade a esse capítulo maravilhoso, que a gente já sabe que a perfeição é buscar ser o melhor possível. E não aquela perfeição da estrutura física, mas a perfeição do ser como um todo. Nós vamos iniciar hoje a leitura no item 4 do capítulo 17, Sede Perfeitos, cujo título, Os Bons Espíritas. O Espiritismo, bem compreendido e bem sentido, leva o homem naturalmente às qualidades mencionadas que caracterizam o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O Espiritismo não estabelece nenhuma nova ordem moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, dando a fé inabalável e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Então, nesse trechinho, nós estamos vendo que o bom espírita é o cristão, o verdadeiro cristão. É aquele que traz ali todas essas qualidades do homem de bem, que não são ali todas ainda mencionadas, nós vimos no finalzinho da leitura da palestra anterior, por isso que eu dei uma recapitulada, mas que trazem ali a essência moral do que Cristo nos quer mostrar. Desde que veio, 2023 anos, nós estamos aqui tentando aprender, né? Tentando, mas vamos conseguir com a graça do Pai. Muitos daqueles que acreditam nos fatos das manifestações espíritas não compreendem nem suas consequências, nem seu alcance moral, ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que isso acontece? Será falta de clareza da doutrina? Não! A doutrina espírita não contém nem alegorias, nem figuras. O que podemos ver, né, gente, por alegorias e figuras? Nós temos aqui no rodapé do Evangelho. É uma linguagem ou pensamento figurado, simbólico, fantasia, conjunto de figuras e metáforas que possam dar lugar a falsas interpretações. Então, nada disso, para fazer de conta, é o que vem passar o Espiritismo para nós, o Espiritismo sério. Ele vem ali mostrar realmente a palavra de Cristo. A clareza é sua própria essência e é de onde vem a sua força, pois vai diretamente à inteligência. Ela não tem nada de misteriosa e seus seguidores não estão de posse de nenhum segredo oculto do povo. Ou seja, não há segredos, não tem segredos. Ah, ela é espírita, então ela tem segredos que ela não conta para ninguém. Jamais. O espírita que realmente segue o espiritismo não sai querendo enfiar a goela abaixo aquilo que acredita,
mas não esconde de ninguém, muito pelo contrário, demonstra através da atitude o que está aprendendo lá no centro espírita, lá na casa espírita, porque sabe que está aprendendo algo que o torne melhor e que poderá também tornar o outro melhor, ajudar no progresso e na evolução do outro. Então não tem dogmas, não tem segredos, né? É tudo ali bem claro, de uma forma clara, que Allan Kardec veio nos simplificar essas palavrinhas para que pudéssemos entender direito esse Evangelho de Cristo. E aí temos esse Evangelho segundo o Espiritismo. É preciso, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não. Há homens de uma reconhecida capacidade que não a compreende, enquanto inteligência simples, até mesmo jovens, mal saídos da adolescência, guardam, o que aprendem com uma admirável exatidão nos seus mais delicados detalhes. Isso acontece porque a parte, por assim dizer, material da ciência não requer mais do que os olhos para ser observada, enquanto a parte essencial do espiritismo exige um certo grau de sensibilidade, que independe da idade, do grau de instrução da criatura, ao qual podemos chamar de maturidade do senso moral. Essa maturidade lhe é própria porque, de certa forma, corresponde ao grau de desenvolvimento que o espírito encarnado já possui. Então, meus amigos, para entender bem o espiritismo, entender bem assim, ver realmente o que é que o verdadeiro espiritismo vem trazer, a doutrina séria, não vai depender, fez tantas faculdades, então vai entender melhor que eu, que nem sei escrever, mal escrevo o nome. Não é isso. Porque ele nos mostra que a parte da ciência está ali, é só ter olhos de ver. E a parte da sensibilidade vem ali da sua maturidade moral. E como se desenvolve essa maturidade moral, essa sensibilidade, esse grau de sensibilidade? A bagagem. E que bagagem é essa? De estudo aqui do planeta Terra? De diplomas, de leitura, de títulos e títulos? Não! É da bagagem que o espírito traz dentro de si, de todas as vidas que já teve e da sua vontade de aprender, Sim, várias outras encarnações, em cada uma delas eu já fui aprendendo, ouvindo. Aí quando chega e tem contato ali com os ensinamentos espíritas, parece que tudo floresce. Por isso que muitas pessoas chegam a dizer, nossa, eu li tal livro, mas parece que eu já sabia daquilo dentro de mim. Por quê? Porque é uma bagagem que já carregou, que já trouxe de outras existências. Os laços da matéria, em alguns, estão ainda muito fortes para permitir ao espírito libertar-se das coisas da terra. O nevoeiro que o envolve impede-lhe a visão do infinito, Esse nevoeiro é como a gente diz assim, o espiritismo para mim foi um descortinar de mundo, porque eu tinha N questões e ficava, mas por quê? Como será que deve ser? E como isso e como aquilo? Mas só nas inquietações. Nunca fui atrás. Aí, de repente, quando eu realmente parei de ir na Casa Espírita União, a qual eu frequento só para tomar o passe, e comecei a estudar, eu comecei
a tirar esse nevoeiro que estava ali me impedindo de ter essa visão, esse conhecimento de como é a vida além do túmulo, né? A verdadeira vida. Vamos continuar. Eis porque ele não rompe facilmente nem com seus gostos, nem com seus hábitos, não percebendo que possa haver alguma coisa de melhor do que aquilo que possui. A crença nos espíritos é, para eles, um simples fato que modifica muito pouco ou quase nada suas tendências instintivas. Ou seja, tem uns que acreditam, mas que falam, eu acredito, mas são naqueles fatos, naquelas aparições, manifestações, e que gostam disso, mas não buscam entender e fazer em si as modificações necessárias. E é por isso que se diz, não mudam quase nada e permanecem ali nas suas tendências instintivas. Lá, o instinto ainda, lá na época que não éramos ainda o ser huminal que somos hoje. Numa palavra, vem apenas um raio de luz insuficiente para orientá-los e lhes dar uma vontade determinada capaz de vencer as suas tendências. Por quê? Porque eles acham tudo incrível, lindo, fantástico, leem livros espíritas emocionantes, assistem filmes e ficam, que lindo! E vai por aí afora, mas não conseguem aprender, não conseguem guardar a essência dos ensinamentos daquilo que leu, daquilo que assistiu. Não colocam nada em prática, nada daquilo que acham lindo e maravilhoso. Não buscam mudar os hábitos, por menor que seja, né? Existem coisas que falam, é muito grande para eu mudar. Mas parar de falar mal do outro não é assim, aos poucos vai conseguir. Fica na retaguarda. Por quê? Porque é fácil. Não exige reforma íntima. Não quer se modificar, né? Esses amiguinhos nossos não querem ainda, não chegou no tempo deles. E para aprender e pôr em prática o espiritismo, tem sim que ter esforço e boa vontade para se fazer a reforma íntima e não querer ficar só vendo show, assistindo show, né? Vamos ver, o próximo passo da leitura fala um pouquinho disso, Eles prendem-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos para ter acesso de imediato aos novos mistérios, sem perguntar a si mesmos se são dignos para penetrar nas vontades e mistérios do Criador. Então, é isso que eu acabei de falar. São espíritas imperfeitos. Alguns deles estacionam no caminho ou se distanciam de seus irmãos em crença, pois recuam diante da obrigação de se reformarem, ou então reservam suas simpatias para aqueles que compartilham das suas fraquezas e prevenções. Entretanto, a aceitação dos princípios da doutrina espírita é um primeiro passo para que lhes permitirá um segundo mais fácil numa outra existência. Então, muitos daqueles que têm ali aquela compreensão, mas não entende muito bem, não quer ali estudar, buscar, porque é isso que nós temos que fazer. Estudar, buscar, procurar entender, né? Tem que ser eterno isso, estudar, buscar, conhecer, se renovar, se modificar para melhor. E muitos falam assim, eu gosto de vir aqui, mas vou fazer isso agora nada, vou deixar para a próxima encarnação. Mas por quê? Por preguiça, gente. Eu vou ali
Porque lá no outro que eu ia, sabe? Eles ficavam ali o tempo todo falando assim, ai, a gente precisa mudar, a gente precisa mudar. E eu gosto de ser como eu sou. Muitos dos nossos amigos que somem da casa espírita, eles falam assim, eu vou lá, só escuto a mesma coisa. E por quê? Porque eu, pelo menos, cada vez que eu vou dar palestra, eu acho que eu sou tão repetitiva, mas porque em cada capítulo fala da reforma íntima, da caridade, do amor ao próximo. E em cada um vem mostrando de uma forma. E aí estão a base do verdadeiro espírita, né? É conseguir se modificar para melhor nesses quesitos aí. Continuando. Aquele que pode, com razão, ser qualificado como verdadeiro e sincero espírita está num grau superior de adiantamento moral. O espírito, já dominando mais completamente a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina espírita fazem nele vibrar os sentimentos que permanecem adormecidos nos outros. Em uma palavra, foi tocado no coração e sua fé é inabalável. Um é como um músico que se comove com os acordes, enquanto o outro ouve apenas os sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Enquanto um se satisfaz em seu horizonte limitado, o outro, que compreende um pouco mais, esforça-se para se libertar dele e sempre o consegue quando tem boa vontade e firmeza. Gente, olha o que vemos aqui. Aquele que pode ser chamado como verdadeiro e sincero espírita é nos colocado aqui no Evangelho que está num adiantamento moral um pouco mais elevado do que aquele outro, que ainda se compraz só ali com o diz que com o aprender, mas não praticar. E aí ele faz a comparação com os acordes musicais, porque para um é como se ecoasse ali do coração, né? Ele foi tocado e tem uma fé inabalável. E o que é essa fé, né? Essa fé nós devemos exercitar no dia a dia, nas coisinhas pequenas. Sabe, naquela hora da provação, onde alguém lhe diz algo um pouco torto e você fica ali e fala, meu Deus, é ali que temos que exercitar, é ali que temos que mostrar que estamos aprendendo, é termos a gratidão diária, né? E então, nós temos que exercitar para sermos bons espíritas, aprendermos sempre. Fiquem com Deus e até a próxima. Ótima semana. Olá, queridos amigos, rogando sempre a Deus e a Jesus o amparo nos nossos encontros de leitura e reflexão sobre o Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Estamos na introdução ao estudo da doutrina espírita, item 16, a teoria magnética e a do meio ambiente. Kardec nos diz, abre aspas, resta-nos examinar duas objeções, as únicas que realmente merecem esse nome, porque se apoiam em teorias racionais. Uma e outra admitem a realidade de todos os fenômenos materiais e morais, mas excluem a intervenção dos espíritos. Para a primeira dessas teorias, todas as manifestações atribuídas aos espíritos seriam apenas efeitos magnéticos. Os médiuns ficariam no estado que se poderia chamar de sonambulismo acordado, fenômeno conhecido de todos os que estudaram o magnetismo. Nesse estado,
as faculdades intelectuais adquirem um desenvolvimento anormal. Os círculos da percepção intuitiva se ampliam além dos limites de nossa percepção ordinária. Dessa maneira, o médium tiraria de si mesmo, e por efeito de sua lucidez, tudo quanto diz e todas as noções que transmite, mesmo sobre as coisas que lhe sejam mais estranhas no estado normal. Não seremos nós quem contestará o poder do sonambulismo, cujos prodígios presenciamos, estudando-lhe todas as facetas durante mais de 35 anos. Concordamos que, de fato, muitas manifestações espíritas podem ser explicadas por esse meio, mas uma observação prolongada e atenta mostra uma multidão de fatos em que a participação do médium, a não ser como um instrumento passivo, é materialmente impossível. Aos que participam dessa opinião, diremos, como já dissemos aos outros: vede e observai, porque seguramente ainda não viste tudo. E a seguir, lhes apresentaremos duas considerações tiradas de sua própria doutrina. De onde veio a teoria espírita? É um sistema imaginado por alguns homens para explicar os fatos? De maneira alguma. Mas então quem a revelou? Precisamente esses médiuns de que exaltais a lucidez. Se, portanto, essa lucidez é tal como a supondes, por que teriam eles atribuídos aos espíritos aquilo que teriam tirado de si mesmos? Como teriam dado esses ensinamentos tão preciosos, tão lógicos, tão sublimes sobre a natureza das inteligências extra-humanas? De duas uma, ou eles são lúcidos ou não são. Se o são e se podem confiar na sua verdade, não se poderia admitir sem contradição que não estejam com a verdade. Em segundo lugar, se todos os fenômenos provêm do médium, deviam ser idênticos para um mesmo indivíduo, e não se veria a mesma pessoa falar linguagens diferentes, nem exprimir alternadamente as coisas mais contraditórias. Esta falta de unidade nas manifestações de um mesmo médium prova a diversidade das fontes. Se, pois, não podemos encontrá-las todas no médium, é necessário procurá-las fora dele. Fecha aspas. Aqui, Kardec fala dessa primeira parte sobre a teoria magnética, onde aqueles que fazem objeção usam o argumento de que os médiuns ficariam num estado de sonambulismo e todas as manifestações que eles colocam seriam que partissem deles próprios. E aí Kardec refere a questão da falta de uma observação mais apurada e por mais tempo para observar que todas as comunicações ali acabam por si mesmo comprovando que não podem partir de um mesmo ponto ou do próprio médium por causa da diversidade da linguagem, das comunicações, faltando a esses que trazem as suas objeções uma apurada observação, não é, dos casos. Continuando, abre aspas. Segundo a outra teoria, o médium é ainda a fonte das manifestações, mas, em vez de tirá-las de si mesmo, tira-as do meio ambiente. O médium seria uma espécie de espelho refletindo todas as ideias, todos os pensamentos e todos os conhecimentos das pessoas que o cercam. Nada diria que não fosse conhecido pelo menos de alguma delas. Não se poderia negar, e vai mesmo nisto um princípio da doutrina, a influência exercida pelos assistentes sobre a natureza das manifestações. Mas essa influência é bem diversa do que se pretende, e entre ela e a que faria do médium um eco dos pensamentos alheios, há grande distância,
pois milhares de fatos demonstram peremptoriamente o contrário. Há, portanto, um erro grave nessa teoria, que, mais uma vez, prova o perigo das conclusões prematuras. Essas pessoas incapazes de negar a existência de um fenômeno que a ciência comum não consegue explicar e não querendo admitir a intervenção dos espíritos, explicam-no a seu modo. A teoria que sustentam seria sedutora se pudesse abarcar todos os fatos, mas assim não acontece. E quando se demonstra, até a evidência, que algumas comunicações do médium são completamente estranhas aos pensamentos, aos conhecimentos, às próprias opiniões de todos os presentes, e que estas comunicações são muitas vezes espontâneas e contradizem as ideias pré-concebidas, elas não se entregam por tão pouco. A irradiação, respondem, amplia-se muito além do círculo imediato que nos cerca. O médium é o reflexo de toda a humanidade e, dessa maneira, se não encontra as inspirações ao seu redor, vai procurá-las fora, na cidade, no país, no mundo inteiro e até mesmo em outras esferas. Não creio que essa teoria encerre uma explicação mais simples e mais provável que a do Espiritismo, pois supõe uma causa bem mais maravilhosa. A ideia de que seres do espaço, em contato permanente conosco, nos comuniquem os seus pensamentos, nada tem que choque mais a razão do que a suposição dessas irradiações universais, vindas de todos os pontos do universo, para se concentrarem no cérebro de um indivíduo. Diremos ainda uma vez, e este é o ponto capital sobre o qual nunca será demais insistir, que a teoria sonambúlica e a que se poderia chamar relativa foram imaginadas por alguns homens, são opiniões individuais, formuladas para explicar um fato, enquanto a teoria dos espíritos não é uma concepção humana. Foi ditada pelas próprias inteligências que se manifestam, quando ninguém a imaginava e a opinião geral até mesmo a repelia. Ora, perguntamos, onde os médiuns foram buscar uma doutrina que não existia no pensamento de ninguém sobre a Terra? Perguntamos ainda, por que estranha coincidência milhares de médiuns espalhados por todas as partes do globo, sem nunca se terem visto, concordaram em dizer a mesma coisa? Se o primeiro médium que apareceu na França sofreu a influência de opiniões já aceitas na América, por que estranha razão foi ele buscar as suas ideias a 2.000 léguas além mar, no seio de um povo estranho por seus costumes e línguas, em vez de tomar o que estava ao seu redor? Mas há ainda uma circunstância em que não se pensou bastante. As primeiras manifestações, em França como na América, não se verificaram nem pela escrita nem pela palavra, mas através de pancadas correspondentes às letras do alfabeto, formando palavras e frases. Foi por esse meio que as inteligências manifestantes declararam ser espíritos. Se, portanto, pudéssemos supor a intervenção do pensamento do médium nas comunicações verbais ou escritas, o mesmo não se poderia fazer com relação às pancadas, cuja significação não poderia ser conhecida previamente. Poderíamos citar numerosos fatos que demonstram na inteligência manifestante uma individualidade evidente e uma absoluta independência da vontade. Enviaremos, portanto, os nossos contraditores a uma observação mais atenta, e se eles quiserem estudar bem, sem prevenções, nada concluindo antes de terem visto o necessário, reconhecerão a importância de suas teorias para explicar todos os fatos. Limitar-nos-emos a propor as seguintes questões. Por que a inteligência que se manifesta, qualquer que seja, recusa-se a responder a algumas perguntas sobre assuntos perfeitamente conhecidos,
como, por exemplo, o nome e a idade do interrogante, o que ele traz na mão, o que fez na véspera, o que pretende fazer amanhã e assim por diante? Se o médium é o espelho dos pensamentos dos presentes, nada lhe seria mais fácil de responder. Os adversários respondem a esse argumento, perguntando por sua vez por que os espíritos que tudo devem saber não podem dizer coisas tão simples segundo o axioma, abre aspas, quem pode o mais, pode o menos, fecha aspas. E disso concluem que não se trata de espíritos. Se um ignorante ou um brincalhão, apresentando-se perante uma douta assembleia, perguntasse, por exemplo, que se faz dia pleno ao meio-dia, seria crível que ela se desse ao trabalho de responder seriamente e seria lógico concluir do seu silêncio ou das zombarias que dirigisse ao interpelante que seus membros eram tolos? Ora, é precisamente por serem superiores que os espíritos não respondem a perguntas ociosas ou ridículas. Não querem entrar na berlinda. É por isso que eles se calam, ou dizem que só se ocupam de coisas mais sérias. Perguntaremos, afinal, por que os espíritos vêm e vão muitas vezes num dado momento, e por que, passando esse momento, não há nem preces nem súplicas que os façam voltar? Se o médium não agisse senão pela impulsão mental dos assistentes, é claro que nessa circunstância, o concurso de todas as vontades reunidas deveria estimular a sua clarividência. Se, entretanto, ele não cede aos desejos da Assembleia, apoiado pela sua própria vontade, é porque obedece a uma influência estranha, tanto a ele quanto aos demais, e essa influência demonstra com isso a sua independência e a sua individualidade. Fecha aspas. Vejam que nessa segunda teoria, a do meio ambiente, onde eles entendem que o médium é ainda a fonte das manifestações e refletiria todas as ideias, os pensamentos, os conhecimentos das pessoas que os cercam ali, Kardec rebate exatamente porque demonstra alguns fatos de comunicações que foram respondidas por pancadas no começo, né? As respostas eram dadas por pancadas e depois se procuravam ali saber a quais letras se correspondiam pelo alfabeto. Mesmo a perguntas, a questões simples, como ele coloca aqui, nome e idade de quem está interrogando, o que ele traz na mão, o que fez na véspera, enfim, se o médium é o espelho dos pensamentos do presente, por que não conseguiria obter respostas de perguntas assim tão simples? E também o fato de que não é a todo momento que o médium ali é convocado que ele consegue responder, comprovando que é necessário a presença dos espíritos, e os espíritos não estão à disposição como o médium, então não consegue se obter a resposta. Então Kardec vai rebatendo ali as teorias que fazem objeção ao espiritismo de uma maneira muito inteligente, que vai consolidando cada vez mais a doutrina espírita. O próximo item é o item 17, preenchendo os vazios do espaço. Abre aspas. O ceticismo no tocante à doutrina espírita, quando não resulta de uma oposição sistemática, interesseira, provém quase sempre de um conhecimento incompleto dos fatos, o que não impede algumas pessoas de liquidarem a questão como se a conhecessem perfeitamente. Pode-se ter muito espírito e até mesmo muita instrução e não se ter bom senso. Ora, o primeiro indício da falta de senso é a crença na própria infalibilidade. Muitas pessoas também não veem nas manifestações espíritas mais que um motivo de curiosidade. Esperamos que, pela leitura deste livro, encontrem nesses fenômenos estranhos alguma coisa além de um simples passatempo.
A ciência espírita contém duas partes, uma experimental sobre as manifestações em geral, outra filosófica sobre as manifestações inteligentes. Quem não tiver observado senão a primeira estará na posição daquele que só conhece a física pelas experiências recreativas, sem haver penetrado na ciência. A verdadeira doutrina espírita está no ensinamento dado pelos espíritos, e os conhecimentos que esse ensinamento encerra são muito sérios para serem adquiridos por outro modo que não por um estudo profundo e continuado, feito no silêncio e no recolhimento. Mesmo porque só nessas condições pode ser observado um número infinito de fatos e suas nuances que escapam ao observador e que permitem firmar-se uma opinião. Se este livro não tivesse por fim mais do que mostrar o lado sério da questão, provocando estudos a respeito, isso já seria bastante e nos felicitaríamos por ter sido escolhido para realizar uma obra sobre a qual não pretendemos ter nenhum mérito pessoal, pois os princípios aqui expostos não são de nossa criação. O mérito é, portanto, inteiramente dos espíritos que o ditaram. Esperamos que ele tenha outro resultado, o de guiar os homens desejosos de se esclarecerem, mostrando-lhes nesse estudo um objetivo grande e sublime, o do progresso individual e social, e indicando-lhes o caminho a seguir para a sua consecução. Concluiremos com uma derradeira consideração. Os astrônomos, sondando os espaços, encontraram, na distribuição dos corpos celestes, lacunas injustificáveis e em desacordo com as leis do conjunto. Suspeitaram que essas lacunas deviam corresponder a corpos que haviam escapado às observações. Por outro lado, observaram certos efeitos cuja causa lhes era desconhecida e disseram a si mesmos, abre aspas, ali deve haver um mundo, porque essa lacuna não pode existir, e esses efeitos devem ter uma causa, fecha aspas. Julgando então da causa pelos efeitos, puderam calcular os elementos, e mais tarde os fatos vieram justificar as suas previsões. Apliquemos este raciocínio a outra ordem de ideias. Se observarmos a série de seres, percebemos que eles formam uma cadeia sem solução de continuidade, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Mas, entre o homem e Deus, que são o alfa e o ômega de todas as coisas, que imensa lacuna! Será razoável pensar que seja o homem o último anel dessa cadeia? Que ele transponha sem transição a distância que o separa do infinito? A razão nos diz que entre o homem e Deus deve haver outros elos, como disseram os astrônomos que entre os mundos conhecidos devia haver outros mundos. Qual a filosofia que preencheu essa lacuna? O Espiritismo nola apresenta, preenchida pelos seres de todas as categorias do mundo invisível, e esses seres não são mais que espíritos dos homens, nos diferentes graus que conduzem à perfeição. E assim tudo se liga, tudo se encadeia, do alfa ao ômega. Vós que negais a existência dos espíritos, preenchei o vazio que eles ocupam. E vós que deles rides, ousai rir das obras de Deus e da sua onipotência. Fecha aspas. Allan Kardec. E aqui finalizamos as nossas leituras e reflexões de hoje. Até o próximo encontro.